Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, educador físico da Unimed Porto Alegre, do Viver Bem, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do exercício físico para a nossa saúde física e mental. E vamos falar também um pouquinho sobre a importância do exercício para a longevidade, quais exercícios que o pessoal tem praticado mais. Vamos falar um pouquinho sobre algumas recomendações e vamos ter aqui como convidado o Dr. Ricardo Stein. Seja muito bem-vindo, doutor. O Obrigado. doutor Ricardo é médico cardiologista, especialista, né, em medicina do esporte e também professor de educação física. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, colega. É um privilégio poder estar aqui contigo, com os pessoal que vai nos assistir e dizer que sempre é importante falar de saúde e alguns pitacos de doença também podem entrar, né? Com certeza, com certeza. Doutor, a gente sabe, a gente escuta falar muito sobre a importância da atividade física para a nossa saúde física, né? A gente acho que isso é bem consolidado. Inclusive temos, né, consensos aí do CDC, da Organização Mundial da Saúde, né, do Colégio Americano de Medicina do Esporte sobre requisitos mínimos ali de prática de atividade física, né? Então, tudo isso parece que já está bem estabelecido, mas recentemente tem se falado mais sobre a importância da atividade física e do exercício físico para a nossa saúde mental também, né? Então, eu queria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre isso, assim, qual é a importância da atividade física para a nossa saúde mental, se é que a atividade física melhora também a nossa saúde mental, trazer um pouquinho alguns relatos sobre isso. Se eu começar com mente sã, corpo são, a gente talvez aqui possa usar o binômio saúde mental, exercício, exercício, saúde mental, como um ponto de partida. Eu não vou entrar em detalhes fisiológicos, mas vou falar em algumas coisas que talvez os nossos vídeo ouvintes já tenham escutado. Se a gente pensar em três substâncias, né, que o corpo mesmo produz, que são a, as endorfinas, a serotonina e a dopamina, eles são neurotransmissores, mais ou menos como hã, servem como uma gasolina para o nosso cérebro, fazendo aquelas conexões. As endorfinas ajudam e são estimuladas pelo exercício, para aquela sensação de bem-estar que a pessoa tem depois da atividade física, né. Ajuda também na modulação do estresse, na diminuição da ansiedade, mas popularmente a endorfina é um tremendo, uma tremenda substância que nos dá satisfação pós-exercício. A serotonina, por sua vez, que também é uma substância muito relacionada ao manejo da depressão, Uhum. a serotonina também é liberada pela atividade física. E assim como a dopamina, funcionam como substâncias que empurram as pessoas para o exercício, Uhum. ajudando secundariamente em coisas importantes, como arrumar o sono. Uhum. Mexe no tal do ritmo das 24 horas que a gente tem, e a necessidade de sono está dentro das 24 horas, Uhum. né, o tal do ritmo circadiano. Uhum. Então, essas substâncias são fundamentais e o exercício faz com que o corpo libere e a gente possa ter nelas tremendos parceiros. Perfeito. Então a gente tem a atividade física, que promove a liberação, né, dessas substâncias que, né, que o senhor bem comentou agora, que melhora a nossa saúde mental, melhora o nosso sono, aí a gente já dorme um pouquinho melhor, e aí por a gente já dormir um pouquinho melhor, a gente acaba ficando mais disposto para uma atividade física e a gente vai criando um ciclo vicioso, mas no bom sentido, né? Deixa então eu usar o termo que eu ia usar, Luiz. Perfeito. A gente cria o círculo virtuoso, Perfeito. Melhor, né? bem melhor do que O o senhor círculo escolheu. virtuoso é o que Maravilhoso. acontece. É isso aí. Bacana. E doutor, será que a gente tem alguma modalidade específica ou a gente pode falar de qualquer atividade física? Por exemplo, eu vou falar de será que é só a corrida que vale? Ou é só a caminhada? Ou é só a musculação? Tem alguma especificidade ou
qualquer atividade física serve? Luiz, posso trazer um conceito aqui para o nosso público, Claro. que é o conceito da diferença entre atividade física e exercício. Perfeito. Nós sabemos, e a gente aprendeu na faculdade, e a gente usa isso no nosso dia a dia, que todo exercício é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício. Perfeito. Quando eu vim caminhando para o estúdio, eu não estava fazendo exercício, mas estava fazendo uma atividade física. Quando eu voltar para minha casa, eu vou sair para caminhar com a minha mulher. Eu vou fazer uma atividade física sob forma de exercício, caminhada. E os exercícios, então, eles se dividem em diferentes tipos. Falou em atividade aeróbica, uma corrida, né? A corrida é o protótipo da atividade que libera essas substâncias. Mas, ao fazermos pilates, ou entrarmos numa academia e fazermos musculação, ou fazermos um trabalho que mistura atividades aeróbicas, tipo corrida, natação, caminhada, pedalada, com atividades resistidas, um trabalho de musculação, por exemplo, sob a tua orientação, eu estou liberando diversas substâncias. E aí entra a quarta substância, o cortisol. O cortisol ocorre o contrário. Enquanto a gente estimula a endorfina, a serotonina, a dopamina, e elas funcionam por aumentar o nível como neurotransmissor na nossa cabeça, o cortisol diminui no nosso corpo, diminuindo o estresse, modulando a ansiedade. Então, o tal do círculo virtuoso já não é um trinômio, é um quadrinômio. 3 substâncias aumentam, uma diminui. Perfeito, perfeito. Então, né, dentro dessa diferença assim, conceitual que às vezes se mistura, principalmente para o público leigo, né, nós profissionais de educação física, né, e profissionais da área da saúde, muitas vezes entendemos a diferença conceitual. Assim eu espero. Mas muitas vezes as pessoas acabam falando, hoje eu saí para me exercitar, hoje eu saí para caminhar, hoje eu saí para fazer uma atividade física. O importante é que a gente faça alguma coisa, deixa essa questão técnica que a gente daí, nós profissionais, a gente ajuda, né? Vamos lá. Isso que tu está falando, Luiz, é extremamente importante. Seja como atividade física ou exercício, nós sabemos desde 1954, num estudo feito na Inglaterra, por um sujeito chamado Morris, naqueles ônibus que eles chamam de double deck, aqueles ônibus vermelhos de 2 andares, que na época existiam cobradores que ficavam subindo e descendo o dia inteiro o ônibus, e o motorista que ficava o dia inteiro dirigindo. E eles analisaram mortalidade cardiovascular nesses cobradores versus os motoristas. E não é uma surpresa hoje em dia, na época foi, que os cobradores tinham muito menos morte cardiovascular do que o motorista que ficava parado. E hoje em dia, se a gente for ver todos os trabalhos que foram feitos desde então, 1954 até 2025, todos os estudos mostram que se movimentar mais, seja como exercício ou como atividade física, diminui o risco de infarto, de AVC, de demência, de alguns tipos de câncer, de cólon de intestino. Então, o que é importante, qual é uma das mensagens que a gente sempre tem que deixar para os nossos clientes, pacientes, é que o exercício, se feito de forma correta, e deve ser feito de forma correta, ele é um tremendo amigo do coração, dos ossos, dos músculos, dos tendões e da cabeça. Luiz, existem estudos mostrando que a atividade física, o exercício, diminui depressão. E existem estudos feitos em São Paulo sobre isso, inclusive na USP. Eu não estou falando de Harvard ou de uma universidade estrangeira. No nosso país já foi mostrado que isso acontece. E tem um grande amigo meu, professor Felipe Chu, né? Um grande amigo meu, profissional de educação física também, sempre na lista aí dos autores mais citados, né, da área da psicologia, que também trabalha muito, é referência nessa área de atividade física, depressão, saúde mental. Então,
Temos, né, bons epidemiologistas da atividade física, não preciso nem, né? Bruce Duncan, Maria Inês Schmidt, entre Isso, outros. Pedro Halal, né? Então Pedro temos Halal. vários aqui no Rio Grande do Sul, também no Brasil, né? Em casa temos excelentes profissionais aí que trabalham, né, e produzem conteúdo de altíssima qualidade, evidências, né, de altíssima qualidade aqui. Então muito bacana a gente saber que temos também, né, a ciência de boa qualidade sendo produzida. Eu aqui diria de excelente qualidade. Excelente qualidade, perfeito. E se a gente parar para pensar um pouquinho agora, né? Ok, fechamos esse primeiro bloco, né? Entendemos um pouquinho a importância de fazer, os principais benefícios, e se a gente pensa nisso ao longo do ciclo vital, Ok. porque é uma questão interessante, né? A princípio, né? Assim, uma questão mais pensando do ponto de vista mais natural, todos nós somos mais ativos quando crianças, né? Crianças geralmente são mais ativas, né? E depois esse comportamento ele vai de atividade física, de se movimentar, e aí é que eu tô falando de atividade física, né? Como a gente falou, no trabalho, como uma forma de transporte, atividades domésticas, lazer, no dia a dia. Somos crianças ativas, geralmente, depois a gente, quanto adultos, tende a diminuir e ir diminuindo esse comportamento ao longo da vida, né? Então, por que será que isso acontece, né? E o que a gente pode fazer para, talvez, contra-atacar essa tendência natural? Porque é meio estranho, né? Por que quando crianças somos ativos naturalmente vamos perdendo este comportamento, né, ao longo da vida? Luiz, quantas horas tem a semana? Quantas horas? É 7 vezes 24. 168 horas. 168, obrigado. Aprendeu uma coisa comigo. Aprendi. Né? Vocês também Não provavelmente só uma. aprenderam alguma coisa comigo. Para as crianças, a semana dura 168 horas. Para o velhinho de 85 anos, a semana dura 168 horas. O que acontece com o ser humano conforme ele vai envelhecendo? A gente passa a ter responsabilidades e o ser humano, infelizmente, no mundo moderno, viveu uma triste transformação. De um indivíduo caçador-coletador, virou sentado numa mesa usando computador ou no exemplo citado anteriormente, o motorista do ônibus que senta no ônibus e ali ele fica durante toda a sua jornada. E não né? tem o que fazer. A pessoa, esse é o trabalho da pessoa. Então, junto com isso, se somam inúmeras barreiras que nós mesmo criamos para a gente. Ah, não estou muito cansado. Ah, não vou começar amanhã. Ah, não posso porque eu não gosto de fazer isso e não posso fazer o que eu gosto porque não tenho tempo. Enfim, ok. Pode não parecer ser fácil quebrar as barreiras. Mas eu te pergunto, tu, um profissional experiente da área da educação física e da saúde, me diga, será que é tão difícil usar 30 minutos 5 vezes por semana para fazer algum tipo de exercício? No dia a dia, né? Colecionar os minutos, né? E de repente ocupar aqueles 7.500 passos que são recomendados, ou 150 minutos, né, por semana de atividade moderada que o adulto deveria ter. Criança, então, nem te digo. Criança tem que estar brincando. Exatamente. Né? E conforme o processo de envelhecimento vai ocorrendo, na terceira idade, eu tenho 60 anos, já estou na terceira idade, incrível isso, mas eu com 60 anos continuo super ativo. Eu fico triste quando eu não consigo atingir as minhas metas de atividade física, exercício, atividade física no dia. Mas eu também vou te dizer que, em função das nossas escolhas, e eu digo de uma forma geral, às vezes nós mesmos nos acostumamos a não fazer. E aí, o que a gente precisa? Talvez de agentes de saúde como eu e tu e muitos dos nossos colegas, para tentar nos ajudar a mostrar com exemplos como esse das 168 horas, que talvez, poxa, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Uma vez, Luiz, eu conheci um paciente que era muito rico. Muito rico. E o homem tinha em torno de 75 anos. E esse homem estava muito doente.
E ele, nos primeiros 50 anos da vida dele, ele ganhou muito dinheiro. Ele só trabalhou. E ele tinha uma doença degenerativa que não ia levá-lo muito longe, como não levou. Ele veio a falecer um pouquinho depois. Esse paciente me disse o seguinte: eu daria tudo que eu trabalhei, né, todo o dinheiro que eu ganhei, para ter a saúde que eu não tenho. Isso me marcou tanto, 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 que eu gosto de usar esse exemplo, porque não adianta nada eu ter milhões no banco se eu não tenho milhões nos meus músculos, milhões no meu coração, que é um músculo, no meu pulmão. Então, você que não se exercita, nunca é tarde para começar. Perfeito. E eu, né, trago também uma reflexão que esses dias eu li e achei também interessantíssima e vai nessa linha, que diz, né, que uma pessoa saudável, ela tem 1000 sonhos. E uma pessoa doente, ela só tem um, né? Impressionante. Impressionante. Não conhecia essa, gostei. Mais uma coisa para eu usar nesse meu na minha tentativa de quebra de barreiras para uma vida mais saudável. Perfeito. Então a gente pode, né, e eu costumo falar isso, né, nas empresas que eu vou, né, nas palestras que eu dou, que às vezes as pessoas estão muito acostumadas a achar que a atividade física é aquele momento formal de eu vou sair do meu trabalho, vou trocar minha roupa e vou para uma academia, vou para um estúdio, vou para uma praça, né, vou para aquele ambiente formal. Mas aqui a gente também está trazendo essa ideia de que a gente pode, em alguns casos, né, ir colecionando minutos de atividade física com mudanças do nosso cotidiano. Por exemplo, usar um pouco mais a escada, né? Deixa eu te interromper. Olha só o exemplo que eu vou te dar. Pessoal, é muito engraçado isso. Há um tempo atrás, a minha esposa dizia: Ricardo, desce lá na garagem e pega a areia das gatas. Eu dizia: putz, descer na garagem, que saco ter que pegar a areia das gatas. Como eu sou um PhD, né, um homem pobre, homem dominado, eu vou sempre, ia sempre. Mas hoje, quando ela diz isso, eu vibro. Por quê? Porque eu mudei a minha mente. Como é que eu penso hoje? Ao invés de que saco eu vou lá buscar a areia das gatas, peraí um pouquinho. Eu vou lá buscar a areia das gatas, então eu vou caminhar um pouquinho mais. Pegar o saco da areia das gatas é uma forma de eu trabalhar os meus músculos. Eu transformei aquele limão que eu mesmo criei numa tremenda limonada gostosa. E eu sei que, junto com isso, eu acabo sendo mais carinhoso com a pessoa que eu amo e que me ama, né? Muito legal. Então a gente pode, né, com esse exemplo e com inúmeros outros, né, evitar uma escada rolante, um elevador quando possível, né, usar uma escada, colocar mais passos, né, no seu dia. Então, se eu trabalho, por exemplo, eu tenho um banheiro aqui que é muito próximo da minha sala, mas e se eu tenho um banheiro que é no andar de cima ou no andar de baixo? Depende da situação. Se você tá muito apertado, vai no mais pertinho. Claro. Por isso que hoje sempre que é possível. Eu tô brincando. A gente vai ali, então, escolher, às vezes, né, um local, às vezes, um pouquinho mais longe no almoço. Tá no ônibus, não tá chovendo, desce um pouquinho antes, dá uma caminhada. Para no mercado, às vezes o mercado na esquina, traz uma sacola, não precisa ser tão pesada aquela que deixa a ponta do dedo roxo, mas isso também já é uma atividade física. Isso conta, pessoal. Tudo vai contando, isso conta. E isso me faz pensar também, quando eu digo aqueles 5 vezes por semana, 30 minutos. Bom, eu não consigo fazer 5 vezes 30 minutos, Ricardo. Faça 2 vezes. Perfeito. Né? Perfeito. Ah, não vou fazer 5 vezes, então não vou fazer que não conta. Conta sim, né? A gente já tem inúmeras evidências, claro, a gente tem a recomendação lá de pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica moderada ou 75 minutos, né, de atividade física intensa, mas a gente já sabe, né, que até mesmo a atividade física, mesmo abaixo desses níveis, já tem benefícios, né, para a nossa saúde física, né, e também para a nossa saúde mental. Então, tem inclusive inúmeras iniciativas, tem uma australiana que eu gosto muito, que eles chamam de Cada Passo Conta. Então, eu gosto muito também de usar esse exemplo para as pessoas, né, que, cara, cada passo conta, né? Então, pô, tu vai colecionando passos, colecionando minutos ao longo da semana, e isso vai nos No levando a uma Hospital vida Santa mais Maria, saudável. em Lisboa, em Portugal, tem escadas. E cada escada, conforme tu vai subindo, tem ali o número de calorias que tu gastou. Olha só. São estímulos que o pessoal criou
para fazer justamente isso. Tem né? algumas nos metrôs que são notas musicais. Já viu Sabia essa? não. Vai subindo, ele vai... Espetáculo. E ali, mas tem se tu pisa no lado esquerdo, é uma nota, o lado direito é outra, e a pessoa vai subindo e vai tocando no alto-falante. Assim, Eu muito trabalho legal. no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eu sou professor da URGS e trabalho lá, né? E são 13 andares de escadaria. Eu não digo para as pessoas subirem 13 andares, mas se puder subir 2 jogos de escada, 3 jogos de escada, melhor do que pegar o elevador lotado, cheio de gente, num ambiente, em tese, infectado. Exato. E o Hospital de Clínicas até tem um caso interessante, porque tem alguns andares ali que o elevador não para, né? Acho que, não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas enfim, a título de exemplo sério, o elevador ele sobe, mas no 6º andar, por exemplo, ele não para. Daí às vezes tu para ou no 5º ou no 7º e aí desce um ou sobe outro. Então, Eu sei de lugares que isso acontece. isso. É fato, é fato. E então são estratégias usadas para que a pessoa tenha mais gasto energético. O trabalho mais citado no mundo nessa área da atividade física, capacidade de exercício, é do Dr. Jonathan Myers e do Dr. Victor Frölicher. Eles foram meus orientadores de pós-doutorado em Stanford, lá nos Estados Unidos, em Palo Alto. E esse trabalho foi feito em 2002. Luiz, pessoas que tinham uma capacidade aeróbica num teste de esteira altíssima, comparado com pessoas que tinham capacidade aeróbica baixa no teste de esteira, aqueles que tinham doença de entupimento de artéria e tinham mais capacidade, quando comparados com aqueles que não tinham doença e tinham menor capacidade, mesmo com doença, os que tinham mais capacidade viviam mais. Ou seja, a capacidade aeróbica é uma tremenda ferramenta prognóstica. Um indicador importante para a gente usar. Talvez o mais estudado no mundo. E aí aqui a gente está falando de VO2 máximo. Estamos falando de consumo de oxigênio. Perfeito. Exatamente, VO2, consumo de oxigênio. Perfeito. Esse é o principal marcador de capacidade que a gente funcional. pode medir de forma direta, com uma ergospirometria, ou de forma indireta, Estimando. com os testes de esteira, Ou um teste de caminhada de 6 minutos. Perfeito. Exatamente. São indicadores bons para a gente ter como balizador. Legal. É isso aí. Doutor, e aí a gente começa a envelhecer, né? A gente começa a envelhecer. Quais são as principais adaptações, assim, naturais que todos nós que vamos envelhecer, o que vai acontecer, assim, em linhas gerais com o nosso corpo quando a gente vai envelhecendo? Quais são as principais alterações? Aqui no Rio Grande do Sul tem uma expressão, meu pai usava muito, que diz sentir o ferro, né? Eu já comecei a sentir o ferro, já tenho 60 anos. É diferente de 10 anos atrás. Eu já sinto algumas diferenças. E eu acho que talvez, além de algumas coisas ligadas à questão cognitiva, que a gente vai esquecendo mais, né? O aprendizado é mais difícil. Do ponto de vista muscular, eu não tenho dúvida que é a sarcopenia. O que é a sarcopenia? Os nossos músculos, que são fortinhos, durinhos, tróficos, como a gente chama, eles passam a ficar fraquinhos. Eles vão ficando mais molinhos e a gente perde a função. Ou seja, uma perna forte começa a atrofiar e fica menos funcional. Pode ser mais difícil fazer aquela atividade, corrida, caminhada, levantar da cama, né? Então, o que é importante nós pensarmos depois de quer dizer, sempre, mas depois de uma certa idade, que um trabalho muscular, de preferência orientado por um profissional de educação física, pode ser um tremendo remédio. Aliás, Dr. Vitor Matsudo, há muitos anos atrás, criou um jargão, e ele foi internacionalizado. Exercício é remédio. Né? E isso é uma grande verdade. E nós, médicos, não sabemos prescrever exercício. Né? Educador físico sabe, a profissional de educação física sabe prescrever exercício. Nós, médicos, não sabemos. E deveríamos, na faculdade, ter disciplinas que nos ensinassem a prescrever exercício. Sem invadir
o que o profissional de educação física faz, mas trabalhando junto. Perfeito. E, na verdade, o médico e a médica acabam sendo ótimos tratadores. Está na hora de nós começarmos a melhorar a nossa prevenção, Perfeito. virar a ficha, né? O Viver Bem da Unimed é um programa, Viver Bem Juntos, né? Isso. É um programa que acho que preconiza isso. E eu sei que na Unimed existem diversas ações que buscam a prevenção. E não só para diminuir custo, Uhum. porque é uma empresa e uma empresa tem que diminuir custo, mas para promover saúde. Perfeito. E na terceira idade, talvez seja o momento onde o maior impacto pode acontecer. Uhum. Por isso eu digo, nunca é tarde para começar um programa de exercício. Perfeito. Isso é bem verdade, até, doutor, que, né, para corroborar com o que o senhor traz, que todos os nossos programas que nós temos de promoção de saúde e prevenção de doenças, eles são abertos para a comunidade. Não tem custo nenhum, não são exclusivos para os nossos clientes da Unimed Porto Alegre. Qualquer pessoa, independente de ser nosso cliente da Unimed ou não, pode participar das nossas aulas online de pilates, de yoga, dos nossos grupos de caminhada, são abertos para a Eu comunidade. acho que o impacto de ações como essa, na verdade, são ações filântropas, Uhum, uhum, né? uhum. São ações que visam buscar aquilo que eu acho que é o cerne da Unimed, Uhum, uhum, uhum. buscar saúde. É isso aí. Né? E a gente acredita também que a gente podendo levar um grupo de caminhada para uma praça, como nós temos na Zona Norte, na Praça México hoje, né, na Zona Sul, no Parcão, na Redenção, a gente estimular aquela comunidade, aquela região e as pessoas ali do entorno como um todo, também a gente acredita que a gente está tentando ajudar, né, com ações para tornar a comunidade mais ativa e, consequentemente, mais Eu saudável. não vim aqui para fazer propaganda da Unimed, embora eu seja cooperado da Unimed há 27 anos e adore a Unimed, estou super alinhado com o cooperativismo, mas eu vou fazer. Eu acho que a Unimed é uma empresa cidadã, Uhum, né? E ações como essas são ações cidadãs. uhum. Então eu tenho que dizer que eu acho extremamente legal. Não só legal, como moral também. Legal, perfeito. E aí, doutor, para a gente começar a se encaminhar para o final, vamos pensar assim, pessoas que não fazem nada, se convenceram aqui com o nosso papo, estão nos escutando, se motivaram, querem começar. Tem alguma recomendação, alguma avaliação médica? O que é importante buscar, né? Pensando numa questão assim de avaliação, é importante ter essa consulta com o médico. Quais são, para onde ela vai, assim, se ela nos escutou aqui e está querendo começar, qual é o primeiro passo? Eu sou diretor científico do Departamento de Exercício, Ergometria e Reabilitação Cardiovascular, o DERC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E nós temos, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, algumas diretrizes. Uhum. E entre elas, diretrizes que falam de exercício. Nas nossas diretrizes, a gente está alinhado com diretrizes internacionais também. Uhum. Nas nossas diretrizes, a gente preconiza que essas pessoas, preferentemente, claro que quanto mais velho, isso é mais incentivado ainda, mas não é exclusivo de quem é mais velho. Sim. Pode ser um jovem de 20 anos que queira promover saúde e iniciar um programa de exercício. Que faça uma avaliação médica com alguém que entenda preferentemente de exercício. Né? Existem inúmeros profissionais na área médica que entendem de exercício. Que essa avaliação seja realizada com uma anamnese, né? Conversar com o paciente, conhecer o paciente, examinar o paciente, né? Tocar no paciente e, no mínimo, um eletrocardiograma de repouso, aquele que a gente deita, bota os fiozinhos, né? Eletrocardiograma de repouso de 12 derivações. E a partir daí, dependendo da pessoa, da história, da idade, a gente pode lançar mão de um ecocardiograma, pode lançar mão de um teste de exercício, seja ele com análise dos gases respirados, a ergospirometria, ou sem análise dos gases, o teste convencional, e outros exames adicionais que, porventura, possam ser indicados. Mas, assim, eu gostaria de frisar uma coisa. A priori, exercício é bom para todo mundo. E se eu pensar
para eu ir no médico eu vou levar tanto tempo, né? Né? E vou esperando e Isso. deixo de fazer. Então Isso. fico atirado nas cordas, vendo TV, Uhum. comendo X-Bacon com ovo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É Bom, isso. nesses casos, eu acho que tu começar, por exemplo, caminhar num horário de baixa umidade, que não esteja muito úmido, que não seja muito quente, né? Com um tênis adequado, e numa intensidade que seja confortável Uhum. e que não gere nenhum sintoma. Uhum. Por exemplo, dor, aperto, opressão, peso, ardência, constrição no peito, tontura, sensação de palpitação estranha, porque perceber o coração bater não necessariamente é doença, mas uma arritmia, né? O coração bater fora do ritmo. Ou sensação de desmaio. Se não existe nenhum sintoma, essa caminhada pode ser feita de forma progressiva. Legal. Um exemplo. É. Mas o ideal é que se converse com um profissional de saúde, Perfeito. um médico. E o mais ideal ainda, num segundo ponto, é que um profissional de educação física ministre esse tipo de atividade. Eu vejo muito lugar por aí, pessoas fazendo destruição física. Uhum. E aí a gente dá um tiro no pé, né? É, perfeito. Doutor, e para finalizar, algumas pessoas acreditam que depois de uma certa idade, né? Eu nunca fiz atividade física na minha vida, e aí depois de uma certa idade não vai ser agora que eu vou começar, porque não vai mais adiantar nada, ou não dá mais tempo. Mito ou verdade? Mito, mito, mito. Mulher, 64 anos, mãe de um médico, muitos anos atrás. Mãe de um médico. Dona de casa das antigas. Típica. Não fazia absolutamente nada, a não ser o trabalho de casa, né? Que é bastante. Mas nada de exercício. Um belo dia, por alguma razão, essa senhora começou a caminhar. Ela se estimulou e disse, vou trotar. E começou a dar corridinhas entre as caminhadas. Daqui a pouco, ela só corria, né? E daqui a pouco, ela disse, vou correr 10 quilômetros. E correu. Vou correr 16, as 10 milhas. E correu. Vou fazer meia maratona. E fez. E depois virou maratonista. Olha aí, Eu não legal. digo que os nossos clientes, ouvintes, alunos precisam seguir essa senhora. Mas eu digo que esse é um exemplo magno de que iniciar um programa de atividade física não tem idade. O pior é não se exercitar. Perfeito. E dentro dessa linha, deixa eu te fazer uma pergunta que acho que tu vai saber me responder. Eita, aí vem. Não, essa é boa. Começar na segunda-feira é melhor do que em algum outro dia da semana? Existe alguma evidência que sugere que eu preciso esperar a segunda-feira para começar? Ou... Não, eu nunca tinha pensado nisso. Porque o pessoal geralmente dá, segunda-feira eu começo. Não, mas aí é a mesma coisa. No dia 1º de janeiro eu vou mudar tudo, né? Acho que é mais ou menos nessa linha, assim. Mas isso me lembrou uma coisa, Luiz, que é muito importante, que eu acho que dá para trazer aqui para nós e vem ao encontro do que nós estamos falando. Melhor horário para atividade física, para o exercício. O melhor horário é aquele que você se adapta. Essa história de fazer exercício pela manhã mata mais, não é verdade. Mesmo estudos observacionais de grande magnitude feitos em cardíacos na reabilitação, mostrou que não há diferença em eventos cardiovasculares pela manhã versus à tarde. O que existe é que pela manhã, de uma forma geral, ocorrem mais eventos cardiovasculares. Porque quando a gente está dormindo, o nosso corpo está tranquilinho. Mas isso independe da atividade física. Independe. E aí tu acorda. Né? E quando tu acorda, entra aquilo que a gente chama de sistema nervoso simpático, que libera adrenalina, noradrenalina, os fatores que ajudam na coagulação do sangue ficam mais juntinhos, e a partir daí os eventos podem incidir. Mas não é o exercício que aumenta esse risco. O risco do exercício é o seguinte, e aí eu estou falando para o coração, né? Porque existem situações que podem acometer as nossas articulações. O risco do exercício, ele ocorre quando existe uma doença
pré-existente, quando as pessoas usam drogas ou substâncias tipo esteroides anabolizantes, Uhum. ou fazem exercício, um tipo de atividade de alto risco, Uhum. como, por exemplo, automobilismo, alpinismo, Uhum. asa delta. É muito legal tudo isso, mas são atividades de maior risco do que Uma correr caminhada no parque no de baixa parque. intensidade, né? Exatamente, né? Então, a priori, o exercício é um baita amigão, mas tem algumas situações que pode ser gatilho também. Mas isso, e nesses casos, se alguém que está ouvindo aqui, nos vendo, perceber que o exercício provoca sintomas, o melhor é procurar um médico rapidamente. Perfeito. Doutor, muito obrigado pelas suas explicações. Acho que a gente conseguiu fazer um bate-papo aí super valioso, bem bacana aí sobre a atividade física, a importância da atividade física, algumas recomendações. Acho que foi muito bacana. Considerações finais, rapidamente? Bom, além de agradecer a oportunidade de poder estar aqui contigo e feliz da vida de estar podendo falar num canal Unimed, eu acho que tudo isso que a gente está fazendo aqui é mais uma tentativa de passar para as pessoas que se exercitar é algo muito importante para a vida. E isso vai desde a criança até a velhice. Não tem idade para o sujeito, ou a sujeita, não sei como é que se diz sujeito em feminino, para a pessoa se exercitar. Então, se você está parado e sentiu na nossa conversa um cliquezinho diferente, procure uma avaliação médica, procure um professor de educação física, ou calce o seu tênis e, indo pela sombra, devagarzinho, aos pouquinhos, vá se exercitar. Perfeito. Gente, quem acompanhou esse videocast, espero que tenham gostado, espero que tenham se inspirado. Quem gostou, quem já está se movimentando, comenta aqui embaixo, dá uma curtida, compartilha para quem está precisando. Espero que a gente tenha ajudado vocês aí nesse empurrãozinho para que a gente tenha mais movimento no nosso dia e, consequentemente, mais saúde. Um abraço para todo mundo e até a próxima.